Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, meninas e rapazes. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Eu sou Danilo Rias, o seu terapeuta favorito. Em parceria com a OBClass, considerada a maior comunidade de traders do Brasil em 2020, eu vou entregar a vocês de forma gratuita o Manual da Mente e o Manual da Consistência Emocional. Uma série de vídeos sobre a teoria da mente e sobre como funciona a mente humana. E no final dessa série, utilizando tudo o que irei ensinar a vocês, vou entregar a vocês um protocolo terapêutico desenvolvido por mim, que venho utilizando há anos e vem dado muito resultado em mim e tem dado muito resultado nas pessoas que eu aplico ou ensino como fazer, de forma totalmente gratuita, e eu tenho a mais absoluta certeza que vai te ajudar na sua vida como um todo. Beleza? E para vocês, amigos da comunidade OBClass, aspirantes do mercado financeiro assim como eu, ou para vocês que já vivem disso e trabalham no mercado financeiro, pode ser a virada de chave que vocês estavam esperando, sobre como ter mais controle do seu emocional e de si mesmo. Combinados? Então bora começar os estudos e solta a vinheta! Nesse primeiro vídeo, antes de começar a estudar e falar sobre a mente, precisamos primeiro entender como funciona a estrutura, a parte fisiológica da mente, ou seja, o cérebro, e algumas de suas particularidades. Antes de começar, não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto para ajudar o canal a crescer e me ajudar a comprar a ração dos meus 377 gatos e conseguir emprestar pelo menos uma xícara de açúcar para cada um dos meus 89 vizinhos. Beleza? Se inscreve aí também e ative o sininho para não perder os outros vídeos dessa maravilhosidade esplendorosa que estou entregando a vocês. Dito isso, vamos nessa! Nós vamos começar a falar sobre a estrutura do cérebro. E essa estrutura, ela vai ser dividida em 3 partes. E vai ser chamada de cérebro trino ou cérebro triúnico, aonde vai ser dividida entre o cérebro reptiliano, entre o cérebro mamífero ou sistema límbico e o cérebro racional ou o neocórtex. Ou seja, ela está dividido aqui em 3 partes. O cérebro reptiliano, ele tem a idade aproximada de entre 500 e 550 milhões de anos. O cérebro mamífero, o sistema límbico, ele tem aproximadamente 200 milhões de anos. E o nosso cérebro racional, ou seja, o neocórtex, ele tem apenas 200 mil anos de idade. Ou seja, é o cérebro ainda em fase de desenvolvimento, o cérebro bebê, ok? Cada uma dessas partes vai ficar responsável por um comportamento específico no ser humano. Tanto o cérebro reptiliano, quanto o cérebro mamífero, quanto o cérebro racional, ou neocórtex. O cérebro reptiliano, ele vai ser responsável pelo nosso comportamento instintivo, ou seja, pela ação, pelo nosso agir. O nosso cérebro mamífero vai ser responsável por todo o nosso comportamento emocional, ou seja, o sentir. E o nosso cérebro racional vai ser responsável por todo o nosso comportamento de raciocínio, ou seja, nosso comportamento do pensar. Tudo que nós pensamos é responsabilidade do neocórtex.
Agora nós vamos falar sobre os padrões comportamentais que está relacionado com cada um desses cérebros. Cada um desses cérebros tem um efeito diferente no nosso comportamento, ou seja, no comportamento de todo o humano. E esses padrões comportamentais do cérebro reptiliano vão ser os seguintes. Os padrões comportamentais do cérebro reptiliano vão ser fuga, enfrentamento e congelamento. E todos eles ligados aos reflexos e aos instintos de sobrevivência. Como assim? É claro que cada um de vocês aí já deve ter tomado algum susto alguma vez na vida de vocês. E quando a gente toma um susto, é uma dessas coisas aqui que vai acontecer. Essa é uma das nossas reações instintivas. Ou seja, ou a gente vai acabar assustando e o nosso corpo vai automaticamente querer fugir, fuga, ou nosso corpo vai querer, mesmo sem querer, ele vai acabar machucando ou empurrando a pessoa, que é o comportamento de enfrentamento, ou a gente vai ficar sem reação. Nosso corpo simplesmente congela, a gente congela, que é o congelamento. E tem mais um comportamento, que é o de desligamento. Em algum momento, se dependendo do susto, do tamanho do susto, a pessoa pode chegar a desmaiar. Ou seja, é os seus instintos de sobrevivência fazendo de tudo para que você saia vivo, né? Ele vai te desligar para que o agressor ou o predador não tire sua vida ou não lhe cause nenhum dano. Ok? Qual é a função e a intenção estão ligados diretamente aos comportamentos desse cérebro reptiliano. Vamos lá. Aqui a intenção primordial é ação, ou seja, o agir. E principalmente quando o assunto é sobrevivência. Na sobrevivência nós estamos ligados aqui. A fome faz parte da nossa sobrevivência. O sexo, acredite ou não, também é responsável pela nossa sobrevivência. E o perigo. Todas as ações do subconsciente, do cérebro reptiliano, elas são muito rápidas, principalmente relacionadas ao perigo. Você pode perceber que todos os nossos reflexos eles são muito rápidos, e o responsável por isso é o nosso cérebro reptiliano. E a intenção dele é simplesmente essa aqui, ó. Evitar a dor, ou evitar que a gente acabe morrendo, que o corpo acabe parando de funcionar. Então essa é a função primordial desse cérebro reptiliano. Lógico que ele vai ter algumas outras funções que são involuntárias, ou seja, são funções de piscada de olho, batimento cardíaco, que são funções inconscientes. A gente não precisa falar delas aqui agora, mas esses são alguns dos padrões comportamentais do cérebro reptiliano. Vamos para o próximo. Aqui a gente vai falar sobre os padrões comportamentais do cérebro mamífero, ou sistema límbico, cérebro emocional. Ele é responsável por todas as nossas emoções, sendo elas o amor, o ciúme, o medo, a raiva. E todas essas emoções, elas estão ligadas apenas a duas coisas, que é prazer ou sofrimento. A gente entra aqui também na parte de fuga e enfrentamento, tá? Aqui a gente vai
está querendo sempre fugir do sofrimento, enfrentar o medo, ou fugir do medo, ou enfrentar a raiva, lidar com o sentimento de raiva, ou fugir do sentimento de raiva, fugir do sentimento de ciúme. Muitas pessoas gostam e querem fugir do sentimento do amor para evitar o sofrimento, certo? Aqui, o tempo de resposta do sentimento ele é muito rápido, tá? O sentimento aí, cada expressão, cada sentimento, cada emoção, ela vai durar uns 2 segundos. Tem 2 segundos aí, de 2 a 4 segundos. Qual a intenção do cérebro, do cérebro mamífero, do sistema límbico? Qual a intenção dele? A intenção dele é criar laços, ser reconhecidos, fazer parte de uma sociedade ou família e ter prazer, obviamente. Prazer no amor. E assim vai. E evitar aqui os outros sentimentos, ciúme, raiva, o medo da perda, né? E guardem bem isso aqui, que a gente vai falar nos próximos vídeos, e são coisas muito importantes, que é aqui ter prazer. Vamos focar bastante nessa parte do ter prazer, e vocês vão entender mais pra frente o porquê disso, ok? Ou seja, aqui os padrões comportamentais do cérebro mamífero vão ser esses. Aqui nós vamos passar para o próximo. Bom, aqui nós começamos a falar sobre os padrões comportamentais do cérebro racional, ou neocórtex. Ele vai ser responsável por todos os nossos pensamentos lógicos, né? Como, por exemplo, fazer escolhas, tomar decisões, solucionar problemas, que só o humano é capaz disso. O aprendizado, o raciocínio temporal, só o ser humano tem a ideia do passado e futuro, né? Só o humano é capaz de pensar em passado, presente e futuro. O planejamento, né? Planejamento a curto e longo prazo, previsões lógicas, de prever o que pode acontecer com base no presente ou no passado. Só o ser humano é capaz de fazer isso daqui, né? Mas nós temos alguns poréns desses padrões comportamentais. Nós vamos ver agora. Bom, agora nós vamos entrar em um assunto um pouco mais complexo, que são os padrões comportamentais do cérebro racional em processos de curto, médio e longo prazo. O que isso significa? O nosso cérebro racional, ele vai querer compactar e criar atalhos para que processos simples e complexos que já foram aprendidos com a finalidade de economizar energia, ou seja, o cérebro tem a finalidade de economizar energia, e para isso ele vai querer criar esses atalhos e vai querer compactar alguns aprendizados através das memórias de curto, médio e longo prazo. E esses atalhos nós vamos chamar de gatilhos e hábitos. Como isso funciona? Bom, por exemplo, se eu te perguntasse o que você comeu no almoço da segunda-feira da semana passada, você ia saber me dizer, me responder com exatidão o que foi? A resposta de toda pessoa comum
É não. Por quê? Porque isso é um processo de memória de curto prazo. Ou seja, tem algumas memórias que elas pro cérebro é inútil mantê-las ali. É a mesma coisa que você lembrar da roupa de um conhecido, de uma pessoa que você viu no ônibus, de você guardar uma memória de de alguém que passou pela sua frente na rua. Imagina se o cérebro fosse captar e memorizar todas as pessoas, memorizar todas as cores, roupas, tudo. Não. A intenção do cérebro é economizar energia. E o cérebro tem várias maneiras para fazer isso, né? Por exemplo, você já se pegou várias vezes no ônibus, ou no carro, ou no trem, indo para casa ou voltando, e você vai longe e começa a viajar na maionese, né? Essas viagens da maionese, na verdade, é uma maneira do cérebro de economizar energia, porque você internaliza, e quando você internaliza, você não presta atenção ao seu redor, nas coisas que estão acontecendo. Você pode perceber que você perde ali a audição, às vezes você perde a visão, você para de prestar atenção no que está acontecendo ao seu redor e você internaliza. Isso faz com que você economize energia para o seu cérebro, certo? Agora nós temos algumas memórias que são de médio e longo prazo. Essas memórias de médio e longo prazo, elas vão ser armazenadas pelo cérebro ou por um tempo determinado, ou então por um tempo indeterminado. E o cérebro, o que ele vai fazer com essas memórias que ele guarda? Ele vai transformar essas memórias em gatilhos ou hábitos. O que são gatilhos ou hábitos? Hábitos é tudo aquilo que por repetição você acabou aprendendo. Não sei se algum de vocês que está aí agora me ouvindo já sabe andar de bicicleta ou já dirigiu um carro. Vocês se lembram a dificuldade que era no começo para você aprender a pedalar enquanto você freia, enquanto você vira a bicicleta ao mesmo tempo, fazendo tudo isso enquanto mantém o equilíbrio, certo? Imagine o cérebro ter que aprender isso várias vezes, de novo, de novo, de novo. O que ele vai fazer com essa informação? Depois que você aprendeu, ele vai compactar essa informação, esse aprendizado, e criar um atalho para na hora que você for usar aquela informação, esse processo seja quase instantâneo. Você já não pensa mais para poder fazer. Você fica como se fosse no automático, né? Porque está compactado ali. Então você só faz e ele se torna um hábito, certo? Tudo que você faz por repetição, todo aprendizado seu que for feito por repetição, ele se transforma em um hábito, né? Dirigir um carro é a mesma coisa. Todo o seu aprendizado, por exemplo, você não precisa pensar em como abrir a porta com a sua chave. Você chega, você sabe, você tem que rodar ela para um lado e puxar a maçaneta. Você não precisa pensar, o cérebro não precisa mais pensar nessas coisas, em como você consegue andar, como veste uma camiseta, como veste uma calça, como se toma banho. Né? O cérebro já tem todas essas informações compactadas para que ele economize energia, para que ele se torne mais rápido fazer isso, para que ele possa fazer outras coisas, né? Para que ele aprenda outras coisas. E esses hábitos nós vamos chamar de processos subconscientes. São coisas que a gente faz sem perceber.
ou coisas que a gente já aprendeu e o cérebro capta e a gente às vezes nem lembra. O que são processos subconscientes? Toda a memória que está aí, só que você não está tendo acesso no momento. Como assim? Quer ter uma prova? Até o presente momento, eu duvido que você ia lembrar do nome da sua mãe, ou que você iria lembrar que disso, por exemplo, de uma fruta chamada abacate, ou por exemplo, que existe uma ave chamada flamingo. Ou seja, são todos processos que estão aí no seu subconsciente, que através de gatilhos eu trouxe à tona. Qual foi o meu gatilho? Foi lembrar, falar o nome. O nome é um gatilho. O não também é um gatilho, né? Um gatilho de lembrança. Ou um gatilho de pensamento. Não pense em um sapato preto. Não pense em uma roupa marrom. É impossível, porque é um gatilho. Eu estou puxando isso do seu subconsciente, né? Então, todo o processo subconsciente é aquele que está rodando aí no seu software, só que você conscientemente não tem acesso nesse momento. Só se alguém puxar esse processo para você, né? Ou se você parar para poder começar a puxar esse processo. Já nós temos os processos inconscientes, que esses já são, nós já não temos controle, né? Por exemplo, são as piscadas de olhos, você piscar o olho, batimento cardíaco, vísceras, digestão, são processos inconscientes. Eles não estão nem no não está nem no consciente nem no subconsciente. Ele é um processo inconsciente. Ele já sabe, ele já tem toda a informação, né? E a gente já viu ali que junto com o cérebro reptiliano, ele é responsável por esses processos, né? E como que são essas ações? Nós temos dois tempos de ação para essas memórias, que é uma ação lenta e a rápida, que chega até instantânea. A ação lenta é quando você precisa tomar uma decisão. Você demora para raciocinar, para pegar toda aquela informação que está dentro do subconsciente, pensar e tomar uma decisão, se vai ou não, se fica ou não fica. Então é um processo lento, né? Todo processo racional, ele é lento. Você não vai fazer nada tipo sem pensar. Só existem algumas maneiras de você fazer isso, que é através da emoção. O nosso cérebro emocional, ele consegue anular aqui o nosso cérebro racional, né? A gente vai falar isso no outro vídeo. Vocês vão entender a importância de saber tudo isso. Como a gente ainda está falando sobre o funcionamento do cérebro, é isso aqui, tá? Qual o tipo de ação rápido e instantâneo? É isso aqui, ó, quando ele compacta, né, as informações, lembranças ou aprendizados e cria atalhos, tá? Através dos neurônios. Depois eu vou falar sobre os neurônios também, sobre ramificações. Então eles vão criar, o seu cérebro vai criar atalhos para que acessar aquelas informações seja mais rápido, seja mais fácil, seja mais instantâneo, para que ele economize energia para fazer outras coisas, né? E isso são os hábitos e gatilhos em processos de curto, médio e longo prazo dentro do seu subconsciente. Memórias de curto prazo, elas são aquelas memórias que são descartáveis. Tipo, você vai no McDonald's e você pede alguma coisa. Você vai em algum lugar e você pede alguma coisa. Você come. Essa memória ela tem um prazo de validade. Porque é uma memória inútil. Seu cérebro não vai fazer nada com aquilo, né? Então ele simplesmente vai descartar essas memórias de curto prazo aqui.
Memórias de médio prazo são reuniões ou coisas importantes que você tem para fazer na semana, ou no mês, ou daqui a 2 meses, né? São as memórias de curto prazo, de médio prazo. Memórias de longo prazo são memórias que você tem desde a infância, que aí elas já estão relacionadas com várias, ela está ligada a todas as partes do cérebro, desde do emocional ao reptiliano, ao racional. Então é uma mistura dos três aqui compactados, né? Entre hábitos, gatilhos, vários gatilhos. Quer ver um gatilho de infância? Só você lembrar de uma comida que você comia, que só sua avó fazia, o cheiro daquela comida. Quando você sai na rua e sente um perfume de alguém que é parecida com o da sua mãe em uma determinada época da sua vida, por exemplo, ela usava aquele perfume quando você tinha 5 anos e não usou mais. Ou se você sai na rua e sentiu esse perfume de alguém usando o mesmo perfume, ele vai ser um gatilho para acessar aquela memória. Por mais que ela esteja aqui no longo prazo, ela vai acabar acessando. Pode até demorar um pouco, mas acessa. Entendeu? Então esse aqui são os padrões comportamentais do cérebro racional em processo de curto, médio e longo prazo. Ok? Bom, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês, né? Nós ainda temos uma sequência de vídeos para falar sobre a mente humana. Hoje a gente falou sobre o cérebro, depois nós vamos falar sobre os 5 sentidos e por aí vai, ok? Até a gente terminar essa série maravilhosa e até vocês saírem daqui sabendo tudo sobre mente humana, sobre cérebro. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like maroto para ajudar o canal e se inscreve. E até o próximo vídeo. Falou!